Finalmente foi revelado o patrimônio de cada um dos candidatos à presidência da República. E aí fica aquela dúvida, né? Será que eles investem o seu dinheiro? Como eles alocam os seus recursos? Quais são os mais ricos? Quais são os mais pobres? Será que eles sabem como alocar da melhor maneira possível o seu patrimônio? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Tem alguns casos bem bizarros, bem engraçados que a gente vai comentar aqui também. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu fiz um ranking com os 5 mais ricos candidatos à presidência da República, mas vou te dar alguns de bônus no final também para você que chegar até lá. E ainda vou comentar sobre onde eles investem, onde que eles alocam seus recursos, será que eles estão investindo da maneira certa? E ainda vou dar algumas dicas para alguns deles sobre como que eles podem melhorar a sua rentabilidade. Então eu quero saber se você investe melhor ou pior do que eles. Fica comigo até o final para depois você me contar isso aqui nos comentários. E pra gente começar, vamos direto ao ponto, vamos direto pro quinto lugar, que é a Simone Tebet, que tem um patrimônio de 2.300.000 reais. A curiosidade é que o patrimônio dela está em 97,45% em imóveis. É muito imóvel. Só pra você ter uma ideia, ela tem 7 apartamentos, 2 casas e 4 terrenos. Todos esses imóveis somam um valor de 2.264.000 reais e esse patrimônio provavelmente é maior do que isso, né? Porque quando a gente vai declarar um patrimônio na declaração ali do imposto de renda, a gente coloca sempre o valor de aquisição daquele bem. Como, por exemplo, as ações na Bolsa de Valores, você declara pelo preço que você pagou e não pelo preço que ela está naquele determinado momento. Então, pode ser que ela tenha algum ganho de valorização desses imóveis, provavelmente ela tem um patrimônio maior do que esse também. Além disso, ela tem 59.000 reais na conta corrente, talvez por segurança, né, como uma reserva de emergência ali, mas que poderia ser maior, né? Ela poderia ter mais dinheiro em renda fixa, mais dinheiro, por exemplo, no Tesouro Selic e não deixar na conta corrente porque não rende nada. Não é tão inteligente a gente fazer isso. Você precisa deixar o seu dinheiro rendendo, porque dinheiro parado na conta é dinheiro que você está jogando fora. Você poderia estar recebendo juros sobre aquele dinheiro. E outra dica que eu poderia dar para Simone também é diversificar um pouco mais a carteira dela, não concentrar tanto assim em imóveis. Naturalmente, a gente consegue ver que ela é uma investidora imobiliária. Ela não tem apenas bens próprios, porque ela tem 7 apartamentos, 2 casas, 4 terrenos, então ela gosta de investir no setor imobiliário. Então fica a dica também para ela conhecer os fundos imobiliários, que muitas vezes vão ter uma rentabilidade maior, um risco menor, você consegue diversificar, você vai ter isenção de imposto de renda nos aluguéis que você recebe. Então tem muitas vantagens ao você investir em fundos imobiliários, então é uma ótima forma para ela que gosta de investir em imóveis melhorar ainda mais os rendimentos que ela tem ao longo dos meses. O quarto colocado na lista dos candidatos mais ricos é o Ciro Gomes, que é um patrimônio de 3.039.000 reais e 1/3 do patrimônio dele está em valor a receber de alienação. Provavelmente ele tinha um imóvel, vendeu esse imóvel e ele vai receber esse dinheiro, já declarou ali que ele tem esse dinheiro a receber, um crédito decorrente de alienação. E dá pra ver que ele curte muito imóvel, né? Ele tem 50% do patrimônio dele, que é 1.500.000 mais ou menos, em imóveis. E ele até tem uma graninha também aqui em VGBL, 28.000 reais. Não é nada demais também, mas que ajuda a ter um benefício tributário ali na hora da declaração. E aí é óbvio, seria interessante aumentar o percentual que ele tem em renda fixa, investimento de previdência, até mesmo diversificar um pouco mais a carteira dele para não ficar tão concentrado assim, igual a Simone tá tão concentrada em imóveis. E uma curiosidade também é que o Ciro tem 31.000 reais, quase 32.000 reais em dinheiro em espécie. Pra que isso, Ciro? Será que é, sei lá, lavagem de dinheiro? Porque pra que ter tanto dinheiro em espécie hoje, sendo que a gente tem cartão de crédito, tem Pix, tem cartão de débito, pode pagar de tudo quanto é jeito. Às vezes é até interessante ter um pouquinho de dinheiro em espécie, porque tem alguns lugares que não aceitam, mas enfim, não precisa ter isso tudo aqui, né? Igual eu falei, dinheiro parado, dinheiro debaixo do colchão é péssimo. Você tá deixando de receber juros sobre aquele dinheiro. Então, não faça isso, deixa esse dinheiro parado ali no banco, rendendo ali, que seja no 100% do CDI, numa conta corrente remunerada, que vai ser um uso mais interessante para esse dinheiro aí, beleza? No nosso terceiro lugar na lista dos presidenciáveis que tem o maior patrimônio está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com patrimônio de quase 7,5 milhões de reais. E a curiosidade aqui nesse caso é que ele tem 75% do patrimônio dele está em VGBL. Ele investe 75% do patrimônio dele em previdência. Isso é bizarro, não precisa ter tanto assim em VGBL. Até existe aquele benefício tributário para você colocar um pouco de patrimônio na previdência, para você conseguir abater também um pouco do seu imposto de renda a pagar, mas não precisa disso tudo, né? 75% do patrimônio em previdência é demais. Você pode diversificar um pouco mais a sua carteira também. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, já está muito concentrado ali. Sem contar também que provavelmente esse dinheiro aqui que está no VGBL está em algum fundo de previdência de bancão. Da mesma forma que o Lula enganou muita gente, provavelmente o gerente dele também enganou ele ao colocar esse dinheiro todo em um fundo de previdência
previdência de bancão que não vai ter uma rentabilidade muito interessante, vai pagar altíssimas taxas e, consequentemente, vai ajudar o gerente a bater meta, vai ajudar o banco a ter um lucro cada vez maior. Então a dica aqui é, se você for investir num fundo de previdência, tome cuidado, não invista naqueles fundos de bancão dos principais bancos do Brasil aí que vão ter altas taxas. Tem muitos fundos interessantes e se for investir também, não coloque tanto assim, 75% do seu patrimônio em previdência. Pode colocar um pouquinho menos que faz mais sentido também. E outra curiosidade é que o Lula declarou um terreno no valor de R$ 2.733, um apartamento de R$ 19.167. E aí fica a dúvida, né? Onde que o metro quadrado era tão barato assim para você conseguir um terreno e um apartamento tão baratos? Fica aí a dúvida. Em segundo lugar do nosso ranking dos candidatos mais ricos, nós temos Felipe Dávila do Novo, que tem um patrimônio de quase 25 milhões de reais e 85% do patrimônio dele está em cotas de empresas, né? O que é cotas de empresa? Igual você tem os investimentos em ações na Bolsa de Valores, o que é uma ação? É a menor fração do capital social de uma empresa, só que é uma empresa SA, uma sociedade anônima. Quando você tem uma empresa que não é uma SA, ela pode ser, por exemplo, uma empresa limitada, as empresas limitadas, ao invés delas serem divididas em ações, elas são divididas em cotas. Então, provavelmente, o Felipe Dávila tem participação em empresas limitadas ou empresas individuais, que o patrimônio dele nessas empresas está somado em 21 milhões de reais. Ele também tem 13% do patrimônio dele, 13,6% em 2 imóveis, totalizando 3 milhões e 300 mil reais. Quase 1% do patrimônio dele também está em renda fixa e caixa. E o curioso é que ele está respeitando o limite do FGC, né? Ele tem aqui só 238 mil reais em uma instituição financeira, então não passou aqueles 250 mil reais, que é o limite para você ter a garantia do FGC em uma instituição financeira. E além disso, a gente consegue ver também que esse é o único dinheiro que ele tem em renda fixa, em caixa, parado na conta do banco. Ele é um investidor muito arrojado e provavelmente um bom empreendedor também. Para ele conseguir ter empresas que tenham um capital social desse tamanho e também conseguir um apetite a risco enorme também, né? Para ter menos de 1% do patrimônio só em renda fixa, torna ele um investidor bem arrojado. E esse 1% pode até parecer pouco, mas igual a gente falou, são quase 250 mil reais, né? Então queria eu que o meu pouco fosse isso também. E antes da gente falar o primeiro candidato e antes de falar de alguns casos bizarros que eu deixei lá pro final, vamos falar aqui do Bolsonaro também, né? Que o nosso atual presidente também é candidato, mas não está na lista dos 5 mais ricos, mas eu acho que é interessante a gente mencionar ele aqui também. Ele ficou em 6º lugar nessa lista, na verdade, com um patrimônio de 2 milhões e 300 mil reais. Só que, Bolsonaro, poupança é foda, né? Deixar seu dinheiro parado na poupança sem render quase nada não é uma alternativa tão interessante, né? Bolsonaro tem quase 600 mil reais investidos na poupança e ele ainda tem também 315 mil reais em conta corrente ainda. Pelo amor de Deus, né? Só falta ser uma conta corrente que não tá rendendo nada. Não faça isso com o seu dinheiro. Se você tá assistindo esse vídeo aí e deixa seu dinheiro parado na conta, deixe seu dinheiro debaixo do colchão, deixe seu dinheiro na poupança, não faça isso. Tira o seu dinheiro de onde ele está e coloque em algum investimento, como por exemplo um CDB de liquidez diária, uma conta corrente remunerada que renda 100% do CDI, ou até mesmo no Tesouro Selic. Você vai ter uma rentabilidade muito maior do que você teria se você deixasse seu dinheiro parado ou até mesmo na poupança. E só para você ter uma ideia, se o Bolsonaro tivesse investido essa grana quando ele assumiu lá em 2019 no Tesouro Selic, ao invés de deixar esse dinheiro parado, hoje ele já teria só de juros R$ 68.775 ou um valor total de R$ 384 mil brutos. Ou seja, esse dinheiro está parado na conta, se ele tivesse investido, já teria rendido R$ 68 mil. E também Bolsonaro declarou ter 4 casas, incluindo uma de R$ 40 mil e outra de R$ 98 mil, e além de um apartamento também. E agora a gente chegou no nosso candidato à presidência que declarou o maior patrimônio, que foi o Pablo Marçal, com patrimônio de quase 97 milhões de reais, e disparado ele é o maior patrimônio declarado, maior que se a gente somar o patrimônio de todos os candidatos à presidência e de todos à vice-presidência também. Ele tem 97,66% em participações em empresas, que isso dá mais de 94 milhões de reais, e o resto ele divide em renda fixa, caixa, imóveis e outros. Só que a curiosidade aqui é que não dá para subestimar esse resto de 2,34%. Esse resto do patrimônio dele são 2,2 milhões de reais. Um dia eu vou chegar lá. O resto do meu patrimônio vai ser 2 milhões de reais. Acho que qualquer pessoa gostaria de falar isso, né? Eu invisto aqui em empresas e tal, e tem um dinheirinho de troco ali. 2 milhões de reais estão na renda fixa. Mas é o caso do Pablo Marçal. Um dia a gente chega lá, é só a gente investir, pensar no longo prazo que a gente vai chegar lá. E agora eu queria falar uns casos bizarros aqui também, algumas curiosidades interessantes que tem, algumas pérolas que os candidatos declararam nessa eleição. Tem um candidato, Léo Péricles, que ele é candidato a presidente, ele declarou ter um patrimônio de R$ 197,31. E o pior é que esse dinheiro está na poupança. Como assim? Será que ele realmente só tem isso e tal? Tudo bem, se tiver, beleza, mas
Mas por que colocar na poupança, né? E, obviamente, até poderia dar alguma dica de investimento para ele. E para a próxima pessoa que a gente vai falar aqui também, que é a Vera Lúcia, tem um patrimônio de R$ 8.805, que também está tudo na poupança. Poderia dar várias dicas de investimento para eles, que não coloque dinheiro na poupança, invista seu dinheiro, só que nessa fase da vida que eles estão, com esse patrimônio declarado, eles precisam, obviamente, se eles só tiverem esse patrimônio mesmo, o foco deve ser em aumentar a renda. Investir R$ 197, investir melhor R$ 8.000, não vai mudar a vida deles. Por mais que eles tenham uma rentabilidade excelente, não vai ser isso que vai mudar o jogo. Para você conseguir acumular mais patrimônio, primeiro precisa aumentar a renda. Então precisa fazer uma renda extra ali e tudo mais para conseguir aumentar esse patrimônio. E se você acha que você é a única pessoa que sai abrindo conta em várias instituições financeiras diferentes para testar, ver qual que é mais interessante, qual que não é, qual que você gosta, qual que rende mais, qual que tem a melhor usabilidade, coloca um pouquinho de dinheiro em cada e às vezes nem lembra qual que você tem em conta e tudo mais. Pois é, alguns candidatos à presidência fazem a mesma coisa, sempre tem um trocado ali largado em algumas contas. O Lula tem R$ 1 em algum banco, ele tem 0,02 reais, ou seja, ele tem 2 centavos parado numa conta de poupança. O Bolsonaro tem R$ 92,57 em um banco e o Pablo Marçal também tem uma conta corrente com apenas R$ 10. Pois é, parece que eles são gente como a gente também, né? E agora, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o like, compartilha com os amigos e me conta, você acha que esses patrimônios é realmente o patrimônio que todos eles têm ou eles estão mascarando alguma coisa também? Deixe sua opinião aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!